deu vitória a Israel. Você quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Então continue conosco até o final deste vídeo. Meus irmãos, meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, estamos de volta, estamos chegando pela infinita misericórdia de Deus para levar-lhes a mensagem soberana, poderosa, infalível do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e é muito importante que você deixe o seu like. Amém? Mais uma vez eu repito, continue conosco até o final deste vídeo. Você vai aprender como vencer as guerras, aqui com base no capítulo 10 do livro do profeta Josué. Agora, abra sua Bíblia. Josué, capítulo 10, a partir do versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, vamos fazer agora uma rápida introdução, porque é interessante o que você vai assistir neste vídeo. No vídeo anterior, o tema foi que Josué foi enganado pelos gibeonitas. Anote esse nome, gibeonitas. Eram os moradores de Gibeão. Bem, e eu falei no vídeo anterior que as consequências da mentira, com certeza, seriam cobradas depois. Foi o que aconteceu. Quando os moradores de Canaã souberam que Gibeão tinha feito aliança com Israel, e sabendo o que Israel fez com Jericó e com Ai, então se reuniram 5 reis para lutar contra Gibeão. E aí Gibeão pediu ajuda para Israel, porque Israel, através de Josué e dos seus príncipes, tinha feito uma aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas pediram socorro e agora Israel, por causa da aliança que foi feita com Gibeão, era obrigado a defender aquela cidade, aquele rei. E foi assim que aconteceu o que aconteceu, conforme nós vamos ver aqui, daqui para frente, dentro de 3 tópicos que nós separamos
para nós entendermos melhor a mensagem que Deus tem para nós. Vamos lá, pastora Sara, para o primeiro tópico aí. Deus atendeu a ordem de Josué. Texto bíblico. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Glória a Deus, que texto lindo, que texto maravilhoso. Eu gosto do livro de Josué, porque é um livro que fala de vitória. Foram muitas lutas. Continue conosco nos nossos próximos vídeos, que você vai ver. Teve lutas? Teve. Foram 31 guerras, mas o Senhor deu vitória para o povo de Israel em todas, porque é este o Deus que nós servimos, é este o Deus em quem nós cremos. É por isso que existe o projeto Ide Pregai, para gerar em você, através da palavra de Deus, aquela fé, para você vencer as dificuldades da vida. Pois é, então esse texto que a pastora Sara leu, fala muito bem o que aconteceu naquele tempo, quando Israel estava guerreando contra 5 reis que se reuniram para lutar contra uma cidade chamada Gibeão, e Gibeão, conforme a introdução que eu fiz, pediu socorro para Israel, porque Israel havia feito uma aliança com aquele povo, com o rei de Gibeão. Pois é. E o que aconteceu? Naquele dia, Josué deu uma ordem para o sol e para a lua. E diz o texto de Josué 12, 10, de 12 a 15, que o sol parou, a lua também parou. Por quê? Porque Josué deu uma ordem. É claro que Josué não deu aquela ordem por ele mesmo. O texto não diz, mas eu creio nas entrelinhas da Bíblia, que ele ouviu algo de Deus. Deus falou para ele com certeza: Josué, dá uma ordem para o sol e para a lua que eu vou cumprir. Foi assim. Por que eu falo com convicção? Porque foi assim que Deus fez no dia de Moisés. E Josué era discípulo, foi discípulo de Moisés. Ele viu quando Deus disse: Moisés, o que é que tu tens na mão? Ah, eu tenho um cajado. Então toca na água, Moisés. Moisés tocou na água por ordem de Deus, e as águas do Mar Vermelho se abriram. Lá no deserto, Deus disse novamente para Moisés, quando faltou água para o povo em pleno deserto. Estavam lá em Meribá, de frente de uma montanha de pedras. Deus disse: toca na montanha, Moisés, com teu cajado, com a vara que você tem nas mãos. Moisés creu, tocou na rocha, saiu água da rocha e todo o povo saciou a sua sede. Então é por isso que eu falo com muita convicção que Josué não mandou o sol e a lua parar por sua conta própria, não. Com certeza ele recebeu um comando da parte de Deus. Foi por isso que ele falou: sol, detente em Gibeão, lua, detente em Aijalon. E eu creio, a ciência, a física, a astronomia, não tenho como explicar, mas eu creio que não foi apenas o sol e a lua que pararam. Todo o sistema solar parou naquele dia. E quem sabe até o universo todo
Parou por quê? Porque quando Deus ordena, Ele faz acontecer. Dá para dar glória a Deus aí? Amém? Vamos agora, então, para o segundo tópico da mensagem, pastora Sara. A intervenção sobrenatural de Deus. Texto bíblico. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Pois é, meus irmãos. Estou falando aqui o tema deste tópico, a intervenção sobrenatural de Deus. Amigo, Deus tem o controle sobre tudo que Ele criou. Lá no Salmo 103, versículo 19, lá está escrito que, como rei, o Senhor tem poder, tem governo, tem comando sobre tudo que Ele criou, sobre tudo que existe. Então, Deus tem um domínio sobre o mar, tem um domínio sobre a chuva, sobre o sol, tem o domínio sobre os demônios e tudo mais. Então, neste caso aqui, Deus, além de fazer parar o sol e a lua, por ordem de Josué, agora, para completar o trabalho, Deus fez cair do céu pedras de gelo. Foram tantas pedras que naquele dia as pedras atingiram mais inimigos do que os próprios soldados israelitas, é o que diz aqui o texto. Por quê? Porque Deus ele tem um poder da intervenção. Nos dias de Noé, Deus interveio naquela geração, em todo o planeta Terra, através de um dilúvio. Pronto. Só ficou Noé e os seus filhos, que repovoaram a terra. Por quê? Porque Deus tem um domínio sobre tudo. Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro tópico desta mensagem. Josué faz justiça com os inimigos. Preste atenção. Vamos agora para o texto bíblico. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. Aleluia. Outros versículos, pastor Jário. Os dois finais, 25 26 e 27. E 27. Por favor. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia de hoje. Meus irmãos, meus amigos, é assim que Deus trata com aqueles que planejam fazer mal ao seu povo na terra. Naquele tempo, Deus pelejava por Israel. E hoje Deus tem na terra um povo chamado igreja. Igreja, não estou aqui falando de uma denominação só. Eu estou falando da igreja de Deus na terra, que é um povo que tem se separado do pecado. Esta é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem denominação. Amém? Pois é, então naquele tempo, Josué, orientado por Deus, fez justiça.
pegou aqueles 5 reis que se reuniram para lutar contra Gibeão e, consequentemente, contra Israel, porque eles já sabiam da aliança. E aí, mandou decapitá-los, mandou enforcá-los, depois mandou enterrá-los nas covas onde eles estavam escondidos. Que fique bem claro, meu prezado amigo, Deus está de olho em tudo, Ele domina sobre tudo. Ele só quer que nós depositemos nele a nossa confiança. Está lá no Salmo 40. Bem-aventurado o homem, o povo, que põe no Senhor a sua confiança. Esta palavra continua sendo válida para nós hoje. Estamos vivendo dias maus. Os dias mais difíceis da história humana estamos vivendo hoje. É hora de nós levantarmos as nossas cabeças e depositarmos no Deus que tem um domínio sobre tudo, toda a nossa confiança. A pergunta que não quer calar, amigo. Em quem você tem depositado a sua confiança? Nos homens? Nos príncipes? Nos políticos? No dinheiro? Tem pessoas que o Deus delas é o dinheiro. Mas hoje, agora, Deus está falando com você, amigo. Você precisa crer em Deus. O povo de Israel venceu 31 batalhas, porque o seu líder, Josué, era um homem que cria em Deus, que depositava em Deus a sua confiança. Quando Deus falava com ele, ele procurava fazer tudo o que Deus falava, inclusive os pequenos detalhes de algumas estratégias que Deus dava para ele para que a vitória acontecesse. Mas eu quero fazer uma oração por você agora. Você que está dizendo, e agora? Eu tenho lutado tanto, não tenho conseguido vencer na vida. Amigo, o problema está em você, com certeza. Não está em Deus, está em você. Mas hoje a sua história pode ser mudada, sim, Senhor. Como, pastor? Faça o que está escrito lá no Salmo 37. Lá está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É a palavra de Deus. Se você crê, então entregue agora a sua vida. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com o Espírito Santo. E você vai ver que a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Claro, se você fizer exatamente o que está dito lá no Salmo 37, entrega o teu caminho, a tua vida, os teus problemas ao Senhor e confia somente nele, e ele fará por você tudo o que for necessário, tudo o que for preciso. Ore comigo agora, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, amigas, que estão assistindo este vídeo. Te apresento especificamente, Senhor, aquelas que estão entregando a sua vida, a sua alma ao Senhor. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. No nosso próximo vídeo, espero contar com vocês mais uma vez. Que tal? Entenderam a mensagem? Gostaram do que viram e ouviram? Então façam o seguinte, compartilhem este vídeo com o maior número de amigos que vocês puderem. Façam isso para a glória do Senhor Jesus. Amém? Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele seja a honra,
a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia.